Boa noite. Boa noite. Em delação premiada, ex-presidente da Transpetro afirma que Temer acertou dinheiro de propina para a campanha de Chalita. Temer nega e diz que é absolutamente inverídica a versão de que teria solicitado recursos ilícitos a Sérgio Machado. A delação também aponta 18 outros políticos de vários partidos no esquema de corrupção na Transpetro. Um dos citados é Aécio Neves, com R$1 milhão no governo Fernando Henrique. Senador diz que a acusação é falsa e covarde. Depois de anular a gravação, Teori Zavascki devolve ao procurador-geral Rodrigo Janot o pedido para investigar Dilma e Lula. Polícia Federal assume o caso da máfia da merenda em São Paulo. Contratos sob suspeita chegam a quase R$40 milhões. Uma pesquisa mostra o perfil dos beneficiados do programa de Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo e mostra que a ação contribuiu para reduzir o consumo de drogas na região da Cracolândia. A pesquisa, financiada por um grupo americano com sede em Nova York, foi feita entre março e agosto do ano passado. Os resultados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em São Paulo. Ele foi dividido em duas partes. A análise quantitativa foi realizada a partir de entrevistas padronizadas com 80 participantes do programa de Braços Abertos. Já a qualitativa, com entrevistas aprofundadas com 8 desses participantes. O programa de Braços Abertos foi criado pela Prefeitura de São Paulo em janeiro de 2014 e atualmente conta com 467 beneficiários. O estudo revela que a maioria dos dependentes químicos tem mais de 30 anos. Pelo menos um filho e se declara negro ou pardo. Tem baixa escolaridade e está desempregado. Um outro destaque é a quantidade de mulheres e transexuais. A pesquisa também aponta as principais queixas dos beneficiários atendidos pelo programa da Prefeitura. Uma delas está relacionada com a infraestrutura, limpeza e organização dos hotéis que recebem os usuários de drogas. 36% consideram as condições ruins ou péssimas. Há também uma grande preocupação com a violência. 50% dos entrevistados definem a relação com a polícia e a Guarda Civil Metropolitana como péssima. As ações são consideradas por eles truculentas. O antropólogo Maurício Fiore, coordenador científico da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, responsável pelo levantamento, explica que o relatório propõe algumas mudanças. O programa é um programa de redução de danos e de apoio a essas pessoas. Deixar isso mais claro para os beneficiários, falar o que nós esperamos de vocês, em que tempo, porque eles ficam um pouco incertos. E para a sociedade, que acaba cobrando, dizendo assim, mas a Cracolândia ainda existe, né? Aquela expectativa, às vezes um pouco até higienista, de achar que a Cracolândia e que os usuários vão desaparecer, né? Um outro problema apontado pelos usuários de crack é com relação à fiscalização das frentes de trabalho. O programa paga R$ 15 por dia trabalhado aos dependentes químicos, que fazem serviços de zeladoria e também de varreção de rua. Mas muitos dizem que há pessoas que recebem o dinheiro sem de fato trabalhar. Apesar das críticas, o programa é bem avaliado pelos beneficiários. 95% consideram as ações positivas. Eles se sentem muito amparados por isso, por terem recebido essa chance, coisa que eles não esperavam. Uma boa parte deles relatam que a boa parte continua consumindo crack, mas consome crack em menor quantidade ou concentra no final de semana. Então esse impacto aconteceu nesses 2 anos. Numa nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que a ONG responsável pelas hospedagens e fiscalização do trabalho dos beneficiários do programa de Braços Abertos teve o contrato rescindido depois de suspeitas de má conduta e que agora são 7 hotéis cadastrados, sendo 6 na região central e 1 na freguesia do Ó. A Prefeitura afirma que no início do segundo semestre deste ano será inaugurada na região da Luz a primeira inspetoria de redução de danos, que terá 300 homens e mulheres com treinamento na abordagem dos usuários de drogas. A Prefeitura destaca ainda que considera a pesquisa ultrapassada porque foi feita no ano passado.
Investigações da máfia da merenda, conduzidas até agora pelo Ministério Público Paulista, são encaminhadas à Justiça Federal de Ribeirão Preto. Agora, o caso passa a ser apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A mudança acontece porque os promotores concluíram que a maior parte do dinheiro desviado é recurso federal. Segundo a investigação, a fraude envolve contratos que somam quase 39 milhões de reais. E desses, 36 milhões vieram do Fundo Nacional de Educação, o FNDE, repassados aos municípios e ao Estado. A quantidade de prefeituras suspeitas aumentou de 22 para 37. Também há indícios de fraude na compra de merenda escolar pelo governo Geraldo Alckmin. Os pagamentos à COAF, a Cooperativa de Agricultores, eram feitos por meio de contratos superfaturados para garantir a parte da propina que era paga a funcionários públicos e políticos. O montante chegava a 20% do valor do contrato. Na fraude, centenas de agricultores familiares tiveram o nome usado como se fossem os produtores dos alimentos para a merenda, que na verdade eram comprados de grandes fornecedores. Com a mudança de competência, os procuradores e os policiais federais vão receber o resultado da apuração até agora. O processo, com 16 mil páginas, inclui o teor dos depoimentos de 3 delações premiadas e escutas telefônicas. 14 pessoas já foram presas. Já a parte do inquérito que investiga o presidente da Assembleia Legislativa do Estado permanece sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Paulista. É que o deputado Fernando Capês, do PSDB, tem foro especial e só responde perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é suspeito de receber propina em contratos com a Secretaria de Educação do Estado. Capês já teve os sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem da Justiça e nega envolvimento com a máfia da merenda. No fim do mês passado, a abertura de uma CPI para investigar o caso foi aprovada na Assembleia, depois de meses de resistência dos deputados que apoiam o governo e que são maioria. A CPI foi aprovada logo depois que estudantes invadiram e acamparam no plenário da casa. Ex-funcionário do governo argentino, homem de confiança do casal Kirchner, é preso tentando esconder mais de 8 milhões de dólares num convento. O jornal Clarim detalhou o caso. José Francisco Lopes, de 55 anos, foi responsável pela execução de obras públicas nos últimos 12 anos dos governos Kirchner e é deputado no parlamento do Mercosul. Ele foi visto por um vizinho jogando sacolas de dinheiro sobre um muro de um convento a 60 quilômetros de Buenos Aires. Era madrugada. Um vizinho achou estranho e chamou a polícia. Com ele foram encontradas 160 sacolas com dólares, euros, ienes, reais do Catar, além de relógios de grife e um rifle semiautomático. Lopes alegou que queria fazer uma doação à igreja. Ele foi preso por porte ilegal de armas e agora é investigado por lavagem de dinheiro. A polícia contou que Lopes chegou a entrar no convento e disse para as freiras que a polícia tentava roubar o dinheiro que ele queria doar. Ele ainda tentou subornar os policiais sem sucesso. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, devolveu à Procuradoria-Geral da República o pedido de inquérito para investigar a presidente afastada Dilma Rousseff por tentativa de obstrução da Justiça. O procurador-geral Rodrigo Janot deve rever parte da argumentação que baseia o pedido de investigação, já que uma das provas foi invalidada. Teori considerou ilegais as gravações telefônicas em que Dilma aparece conversando com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As escutas tinham sido autorizadas pelo juiz Sérgio Moro. Lula também é alvo do mesmo pedido de investigação, ao lado dos ex-ministros José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante. Todos são suspeitos de tentar interferir nos avanços da Operação Lava Jato. Janot pediu a investigação com base na delação do ex-senador Delcídio do Amaral e na gravação agora invalidada, na qual Dilma fala com Lula em março sobre a assinatura antecipada do termo de posse como ministro da Casa Civil. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom.
Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Em delação premiada, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, fala que o presidente interino Michel Temer acertou propina para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo pelo PMDB em 2012. A íntegra da delação premiada de Sérgio Machado veio a público hoje. Machado conta que em setembro de 2012, Temer negociou com ele o repasse de R$1,5 milhão de propina para a campanha de Chalita. Temer era vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB. A conversa teria sido numa sala reservada da base aérea de Brasília. Segundo Machado, Temer pediu ajuda porque a campanha de Chalita estava em dificuldades financeiras. Machado afirmou que o acerto foi pago por meio de doação eleitoral pela empreiteira Queiroz Galvão, contratada da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ele passou a presidir a empresa em 2003, no início do governo Lula, por indicação dos principais líderes do PMDB no Senado. Atualmente, no PDT, Chalita é cotado para ser vice do prefeito petista Fernando Haddad, que deve disputar a reeleição. Machado, que também foi senador, citou ainda na delação o repasse de propinas disfarçadas de doações eleitorais para 18 políticos de vários partidos. A lista inclui o governador interino do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, do PP, o ministro do Turismo, Henrique Alves, do PMDB, os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Garibaldi Alves e Valdir Raupp, todos do PMDB, o senador Agripino Maia, presidente do DEM, e o ex-presidente da República e ex-senador José Sarney, do PMDB. Outros nomes citados são os deputados federais Luiz Sérgio, do PT, Heráclito Fortes, do PSB, Walter Alves, do PMDB, Felipe Maia, do DEM e Jandira Fegali, do PCdoB. Os ex-deputados Edson Santos e Jorge Bittar, do PT, e o ex-petista Cândido Vacareza. A ex-ministra Ideli Salvati, do PT, e o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que morreu em 2010. Segundo Machado, todos esses políticos sabiam do funcionamento do esquema de corrupção comandado por ele na estatal. No caso de Renan, Jucá e Sarney, Machado relatou que eles receberam tanto por meio de doações oficiais quanto dinheiro em espécie. Para fechar a delação, Sérgio Machado se comprometeu a pagar cerca de R$75 milhões de multa, a maior aplicada até agora na Lava Jato para uma pessoa física. Sérgio Machado vai ficar preso em casa, no Ceará, e vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica por um período de 2 anos e 3 meses. O presidente interino Michel Temer afirma numa nota que a delação de Sérgio Machado é absolutamente inverídica. Ele diz que em toda a sua vida pública sempre respeitou estritamente os limites legais para buscar recursos para campanhas eleitorais. Temer afirmou ainda que jamais permitiu arrecadação fora da lei, seja para si, para o partido e muito menos para outros candidatos que eventualmente apoiou em disputas. Os demais citados negam o recebimento de dinheiro de forma ilegal. Num outro trecho da delação, o ex-presidente da Transpetro cita propina para o senador Aécio Neves de R$1 milhão de Caixa 2 para o PSDB. O caso teria ocorrido em 1998 e no ano 2000. Na época, Sérgio Machado era líder do PSDB no Senado. Na delação, ele disse que o dinheiro veio de um fundo montado por ele, Aécio, e o então senador Teotônio Vilela Filho, presidente nacional do PSDB. Segundo Machado, o objetivo era montar um plano para eleger a maior bancada federal possível na Câmara, a fim de viabilizar apoio à candidatura de Aécio Neves à presidência da Casa em 2000. De acordo com Machado, a maneira encontrada foi ajudar financeiramente cerca de 50 candidatos a deputado. Para isso, os 3 pediram dinheiro à campanha nacional de Fernando Henrique Cardoso. Machado também afirma que parte desses recursos ilícitos era proveniente do exterior e entregue em espécie. Segundo Machado, a maior parcela dos cerca de R$7 milhões arrecadados foi destinada a Aécio Neves, que recebeu R$1 milhão em dinheiro. Machado diz que o tucano recebia esses recursos de um amigo de Brasília, que o ajudava nessa logística, e que a pessoa era um jovem moreno que andava sempre com roupas casuais e uma mochila. Machado citou também na delação o Caixa 2 da empreiteira Camargo Correia para campanhas tucanas no período e admitiu que chegou a receber, na época, R$350 mil em dinheiro vivo.
Em nota, a assessoria de Aécio Neves diz que as acusações são falsas e covardes e que a eleição para a presidência da Câmara, amplamente acompanhada pela imprensa, se deu exclusivamente a partir de um entendimento entre PSDB e PMDB para a presidência do Senado e da Câmara. O ex-senador Teotônio Vilela Filho e o PSDB ainda não se pronunciaram. Sérgio Machado afirmou também em delação premiada que o ex-presidente José Sarney teria recebido 18 milhões de reais. 16 milhões foram pagos em dinheiro. Machado citou ainda que o filho do ex-presidente, Sarney Filho, que é o atual ministro do Meio Ambiente, teria recebido 400 mil. Uma planilha entregue por Machado à Procuradoria-Geral da República aponta que o filho do ex-presidente da República, José Sarney, Sarney Filho, recebeu 400 mil reais como vantagens ilícitas em doações oficiais no ano de 2010. Naquele ano, ele foi candidato ao cargo de deputado federal pelo PV. Na planilha, o valor aparece ao lado da sigla CC. Para os investigadores, uma referência à empreiteira Camargo Correia. Há outros valores ligados a José Sarney e a sigla QG, suposta referência à empreiteira Queiroz Galvão. Na delação premiada, Machado também diz que o ex-presidente José Sarney recebeu propina de contratos da Transpetro entre 2006 e 2014, num total de 18 milhões e meio de reais. Desse total, 16 milhões foram recebidos em espécie. Sarney ainda não se manifestou sobre as revelações feitas hoje. Ainda na extensa delação, Sérgio Machado disse que o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, exigia propinas maiores entre os membros do PMDB, justamente por causa do cargo que ele tinha. A Transpetro era vinculada à pasta. Machado afirmou que Lobão pedia 500 mil reais por mês e que ele teria oferecido 300 mil reais. Sérgio Machado alega que, no total, Edson Lobão recebeu 24 milhões em propina, dos quais 2 milhões e 700 mil foram pagos por meio de doações oficiais de empreiteiras entre 2010 e 2012. Lobão, que é atualmente senador pelo Maranhão, nega as acusações. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a explosiva delação de Sérgio Machado. Michel Temer faz juras de apreço à Operação Lava Jato, mas, contraditoriamente, o presidente interino permanece abraçado ao pedaço do PMDB que é cúmplice do PT no assalto ao Estado brasileiro. Agora vem à tona os depoimentos de Sérgio Machado à força-tarefa da Lava Jato. Ele conta que Michel Temer, em 2012, lhe pediu uma doação ilegal de R$1,5 milhão para a campanha de Gabriel Chalita, então candidato à Prefeitura de São Paulo. Isso já tinha sido insinuado nas gravações de conversas do ex-presidente da Transpetro com cardeais do PMDB. Num desses diálogos vadios, Sérgio Machado disse a José Sarney: "Eu contribuí para o Temer". Nos depoimentos, Machado oferece detalhes aos investigadores. Ele diz que encontrou-se com Michel Temer na base aérea de Brasília. Diz que estava num carro alugado que foi identificado na portaria da base aérea. Michel Temer nega que tenha pedido dinheiro a Sérgio Machado. A investigação dirá quem diz a verdade. Mas desde logo é preciso tirar uma conclusão inevitável. Aos pouquinhos, Michel Temer vai ficando numa situação muito parecida com a de Lula e Dilma. Não é razoável supor que Michel Temer, presidente do PMDB há 15 anos, não soubesse que sua legenda tornou-se parte de uma organização criminosa. Ou Temer sabe disso, ou é um tolo. Boa noite. Príncipe William se torna o primeiro membro da família real britânica a aparecer na capa de uma revista dirigida ao público gay. William, o segundo na linha de sucessão do trono britânico, é o centro da reportagem da revista Attitude, uma das mais populares publicações para o público gay no Reino Unido. Em maio, o príncipe convidou 9 representantes da comunidade LGBT ao Palácio de Kensington para ouvir experiências sobre assédio. O diretor da revista atuou como moderador e a revista publicou o vídeo dos bastidores do encontro. Na reportagem, William discute o impacto do bullying homofóbico sobre a saúde mental dentro de uma campanha liderada por ele, pela mulher Kate e pelo irmão Harry.
A menos de uma semana para o final do outono, os dias estão bem típicos de inverno, com noites geladas e tardes ensolaradas. Hoje nós tivemos os termômetros daqui de São Paulo na marca dos 22 graus, que já é razoável, né? Mas já começou a esfriar de novo. Vamos ver como é que fica o tempo nesta quinta-feira com Mariana Armentano. Com o ar polar perdendo força, as temperaturas sobem um pouquinho e voltam as condições de chuva pelo país. Uma nova frente fria que passa pela costa sul do Brasil espalha nuvens carregadas no período da tarde nos 3 estados da região. A chuva também vai continuar amanhã no norte do Brasil e na costa do Nordeste, com o tempo mais fechado ainda ali entre os estados da Bahia e Sergipe. O frio continua à noite, mas as temperaturas ficam um pouquinho mais altas. Faz até 7 graus amanhã em Curitiba, 9 em Porto Alegre e 13 graus em Florianópolis. À tarde, as temperaturas entram em elevação e faz até 22 graus em Belo Horizonte, 27 no Rio e 20 graus na capital gaúcha. Em Palmas, no Tocantins, máxima olha na casa dos 35 graus, calorão. Detalhando agora o mapa de São Paulo, vemos que o predomínio em todo o estado é de sol e pouca nebulosidade, o que é bem típico dessa época do ano. De madrugada ainda faz friozinho, mas à tarde as temperaturas sobem e vai dar até para sentir calor em algumas cidades. Máxima amanhã de até 29 graus em Votuporanga. Na região de Ribeirão Preto, os termômetros ficam entre 12 e 28 graus amanhã. E no litoral, teremos máxima na casa dos 24 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Vamos ver como fica o tempo aqui na Grande São Paulo nos próximos dias? Nessa quinta-feira, a mínima de madrugada é de 10 graus e durante o dia, máxima na casa dos 23. No final de semana, esquenta mais ainda. Teremos mínima de 12 e máxima prevista em torno dos 24 graus, tanto na sexta quanto no sábado, com muito sol e céu azul. Em delação premiada, a Força Tarefa da Lava Jato, o engenheiro Luiz Carlos Martins, ligado a Camargo Correia, diz que havia o compromisso de pagamento de 21 milhões de reais em propina ao PT e ao PMDB nas obras da usina de Belo Monte. Sempre segundo Martins, os pagamentos de propina teriam sido feitos a Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia. Na delação, Martins também envolve o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Edson Lobão nega as acusações. O PT e o PMDB não se manifestaram. Delfim Neto diz que recebeu dinheiro, mas por serviços de consultoria. Tribunal de Contas da União aponta 23 irregularidades nas contas de 2015 da gestão Dilma. Entre as irregularidades estão as chamadas pedaladas fiscais, que consistem em atrasar o repasse de verba a bancos públicos com a intenção de aliviar a situação fiscal do governo e que motivaram o pedido de impeachment de Dilma. Agora, Dilma tem 30 dias para responder aos questionamentos. Depois disso, o TCU volta a se reunir para avaliar um parecer que vai sugerir ao Congresso a aprovação com ressalvas ou então, por fim, a reprovação das contas de 2015. Comissão do impeachment ouve novas testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. O primeiro a ser ouvido foi Silair Rodrigues de Abreu, ex-secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal. Ele afirmou que decretos de crédito suplementar, como os citados na denúncia contra Dilma, são compatíveis com a meta fiscal e seguem limites fixados na programação orçamentária. Porque foi esse o instrumento fiscal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então não há incompatibilidade na abertura de qualquer um crédito. A sessão teve de ser interrompida várias vezes. Numa delas, os senadores bateram boca depois de a senadora governista reclamar de quem diz que o processo de impeachment é golpe. É interessante a memória seletiva daqueles que apontam, por parte de alguns parlamentares do meu partido, atitudes ditas golpistas ou numa tentativa de apagar ou acabar com a Operação Lava Jato. Estes mesmos parlamentares pertencem a um partido que não apenas falam, mas escrevem numa resolução assinada pelo seu partido em maio deste ano. A Operação Lava Jato desempenha papel crucial na escalada golpista. Senadores aliados de Dilma pediram direito de resposta, o que foi negado pelo presidente da comissão, Raimundo Lira, que chegou a suspender a sessão por alguns minutos. Na volta, os senadores retomaram o assunto.
O senador Lidberg Farias, do PT, afirmou que o impeachment tem como um de seus objetivos barrar as investigações da Operação Lava Jato. É que aqui fica claro, na manifestação do Procurador-Geral da República, que, de fato, houve um desvio de finalidade de parlamentares que agiram para fazer um acordão para parar a Lava Jato. E por isso tiraram a Dilma. A segunda testemunha a ser ouvida foi José Geraldo França Diniz, ex-subsecretário de Orçamento e Administração do Ministério da Previdência Social. Ele afirmou que o presidente não toma nenhuma decisão sozinho. Existem antes checagens e análises de diversos órgãos. Não tem nenhuma possibilidade de haver alteração lá na frente. Para que houvesse alguma alteração, ele teria que retornar a cada um dos seus estágios. Depois, os senadores ouviram Walter Baeri de Araújo Filho, consultor jurídico do Ministério do Planejamento. Ele também diz que não houve nenhuma violação da lei orçamentária na emissão de créditos suplementares. Eu entendo que não houve de forma nenhuma qualquer violação patente ao artigo 4º da lei orçamentária anual. A defesa de Dilma tem direito a 40 testemunhas. Muitos senadores pró-impeachment estão abrindo mão de fazer os questionamentos, uma forma de agilizar o processo. O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, nega que fará a delação premiada. Depois de sucessivas derrotas, tanto no Judiciário quanto na Câmara, Cunha estaria cogitando uma colaboração com os investigadores para amenizar eventuais condenações. Ele teria, inclusive, ameaçado cerca de 150 deputados, um senador e um ministro do governo Temer. Ontem, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o pedido de cassação de Cunha, que agora vai para a votação final no plenário. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, deu 5 dias de prazo para Cunha se defender do pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A mulher de Cunha, Cláudia Cruz, já se tornou ré na Operação Lava Jato. O caso dela está com o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, porque ela não tem foro privilegiado. Pelo Twitter, Cunha negou que fará a delação. Jamais falei com quem quer que seja de delação, até porque não pratiquei crime e não tenho o que delatar. Não fiz qualquer reunião ontem, apenas recebi vários amigos e em nenhum momento se tratou do tema descrito como exclusivo pela matéria, rebateu Cunha, referindo-se ao jornal O Estado de São Paulo. No pedido de prisão enviado ao STF, Rodrigo Janot apontou 5 medidas a serem tomadas contra Cunha caso o ministro Teori Zavascki rejeite a prisão do parlamentar. Janot sugere que Cunha cumpra uma espécie de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Janot também sugere que Cunha seja proibido de manter contato com qualquer investigado da Lava Jato. O procurador também pede que Cunha seja proibido de frequentar qualquer repartição pública, inclusive o Congresso. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, diz ter dado propina a mais de 20 políticos do PMDB, PT, PP, DEM, PSB, PCdoB e PSDB. Machado cita Temer, Aécio, Renan e Chalita, entre outros. Léo Pinheiro, sócio da OAS, diz que representantes de Marina Silva pediram caixa 2 em 2010. A OAS citou o ministro Serra nas negociações para a delação. A empreiteira negocia entregar mais de 100 políticos. E a lista da Odebrecht tem 316 políticos. Claro que há quem roube para si mesmo, mas, além disso, propina é a essência de campanhas milionárias ou nem tanto. Porções do empresariado ora são corrompidas, ora corrompem. O resto é conversa para quem é muito inocente ou de quem é muito esperto. E o ministro Zavascki devolveu a Janot pedido de investigação de Dilma e Lula por tentativa de obstruir a Lava Jato. Devolveu por obviedade, negada por fígados em fúria. A famosa gravação teve trechos gravados ilegalmente e vazamento é, por definição, ilegal. Ao noticiar essa decisão, novamente se reproduziu trechos da gravação da conversa entre Dilma e Lula, tidos como ilegais por Zavascki. Como exemplo desse jogo, note-se, ao mesmo tempo, a citação a Serra, noticiada por Mônica Bergman e neste telejornal, ficou confinada às redes sociais. Mas, claro, isso não vem ao caso.
Repetimos aqui há anos, é sistêmica a podridão na política brasileira. E delação não é prova em si mesma quando os poderes são harmônicos e as instituições equilibradas. Delação e vazamentos têm tido uma segunda função, como estratégia e tática de parte do aparato judicial. Via manchetes, desmoraliza-se, se condena ou se protege, a depender se adversários ou aliados. Foi por isso que Eduardo Cunha resistiu por tanto tempo, recebido com tapete azul, fanfarra e manchetes, enquanto o aliado que ajudaria a esmagar os adversários. Feito o serviço, descobriram que Eduardo Cunha sempre foi um grande Eduardo Cunha. Espera-se que depois de dançar com a temeridade que sempre demonstrou, Cunha entregue todos que ameaça entregar. E com provas, por favor. Boa noite. Novos dados bancários mostram que o filho caçula do ex-presidente Lula recebeu 14 milhões de reais por meio de sua empresa LFT Marketing entre 2009 e 2015. No mês passado, investigadores da Operação Zelotes tinham calculado 10 milhões de reais. Luiz Cláudio estaria envolvido com a empresa Marcondes e Maltoni, acusada de corrupção para obter medidas provisórias em benefício do setor automotivo. A Polícia Federal investiga se Lula indicou empresas para contratar o filho. Luiz Cláudio tem afirmado que os recursos são de verba de patrocínio para torneio de futebol americano. Acontece neste momento, aqui na Avenida Paulista, um ato em memória às vítimas do ataque à Boate Pulse, em Orlando. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem outras informações ao vivo. Olá, Sabrina. Olha, cerca de 200 pessoas estão reunidas aqui no vão livre do MASP para prestar uma homenagem, fazer uma vigília pelos mortos em Orlando no fim de semana, nos Estados Unidos. 49 pessoas foram assassinadas na Boate Pulse e, de acordo, segundo o próprio assassino, que se declarou ligado ao Estado Islâmico por preconceito aos gays, aos homossexuais. Aqui, as pessoas lembram os mortos e também pedem que as pessoas homossexuais aqui no Brasil sejam respeitadas. Eles pedem também pelo fim da homofobia aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, esse ato, eles esperam que venham mais gente. Foi um ato convocado pela internet e se atingir 1.000 pessoas, o número de participantes, eles vão andando até o Largo do Aruj. Voltamos ao estúdio. A CPI do Teatro Municipal convocou o delator do escândalo de superfaturamento de contratos na entidade para depor. A CPI instalada na Câmara Municipal de São Paulo se reuniu hoje pela primeira vez. A comissão investiga um suposto esquema de superfaturamento de contratos e convênios celebrados pela Fundação Teatro Municipal de São Paulo, que pode ter causado prejuízo de pelo menos 18 milhões de reais aos cofres públicos. Foram convocados para depor na próxima quarta-feira José Luiz Herência, ex-diretor da entidade, e William Neicht, diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. Herência é investigado no esquema. Ele fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo, confessou os crimes e delatou outros supostos participantes, entre eles Neicht. Também foram aprovados convites para outras pessoas citadas por Herência, mas as datas ainda vão ser marcadas. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Não deu outra. Tite é o novo técnico da seleção brasileira, não é, Celso? Pois é, Gamberini, o anúncio foi feito na tarde de hoje pelo presidente do clube, Roberto Andrade. O professor Tite, a partir desse momento, não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Então, hoje à tarde, para quem assistiu, foi o último treino que ele trabalhou. No jogo de quinta-feira de amanhã, ele não dirige mais o time. Eu, até 2 horas atrás, achava que ele não iria. Essa era a minha convicção. Mas fui surpreendido com a notícia de que ele irá. Então, não pensei em nomes, não pensei em nada. Vou começar a pensar nisso a partir desse momento. Celso,
Como é que o presidente do Corinthians anuncia antes da CBF? Porque a CBF não anunciou ainda. Não. Aliás, hoje, numa entrevista coletiva na CBF, anunciaram que ainda falta conversar com o Tite para acertar salário, para acertar detalhes. Essa conversa pode acontecer amanhã. Então, teoricamente, essa o Tite... entrevista do presidente não vale nada. Não vale. Do Corinthians, o Tite está fora. Saiu? Já saiu. Tá. Hoje o Tite está desempregado. Ele disse apenas ao Corinthians que ele aceitou o convite da CBF, mas falta oficializar. Tá. Mas ele deixa... É tudo muito confuso. Em primeiro lugar... Desorganizado, para falar a verdade, né? Obviamente. O presidente do Corinthians reclamou da CBF que não consultou o Corinthians antes de fazer o convite ao Tite. O Tite já havia participado de um manifesto, de um abaixo-assinado, pedindo a renúncia do senhor Marco Paulo Del Nero. E aí, de repente, o Tite vai trabalhar com o Marco Paulo Del Nero, o presidente que ele pediu para que renunciasse. Quer dizer, tudo muito confuso, mostra a bagunça que é a CBF. A realidade é a seguinte, o Tite é o preferido do torcedor. Tem o gosto popular. E para a CBF é uma maneira de ter um novo escudo. Tira a atenção da CBF para um nome que é querido da torcida. Até aí, dizer que vai fazer um bom trabalho é difícil, exatamente. Tá bom. Bom, vamos falar um pouco da Copa América. O campeão e o vice-campeão continuam na luta pelo título. Os chilenos, atuais campeões, venceram na rodada e se garantiram, assim como os argentinos. Veja os gols. Pelo grupo D, a Argentina definiu o jogo contra a Bolívia ainda no primeiro tempo. Aos 12 de bola rolando, Lamela de falta abriu o placar para o time argentino. 3 minutos mais tarde, Lavezzi pegou o rebote dentro da área e fez o segundo. Aos 31, Lavezzi bateu cruzado e Cuesta desviou para o fundo da rede. Argentina, líder do grupo 3, Bolívia 0. Os nossos hermanos vão encarar a Venezuela nas quartas de final da Copa América Centenário. Ainda pelo grupo D, o Chile teve que suar a camisa para vencer o Panamá. Com menos de 5 minutos de partida, Camargo arriscou de longe e Cláudio Bravo aceitou 1-0 Panamá. Aos 14, Vargas aproveitou o rebote de Penedo e deixou tudo igual na Filadélfia, 1-1. A virada do Chile veio ainda no primeiro tempo. Bocejur cruzou da esquerda e Vargas, dessa vez de cabeça, colocou os chilenos em vantagem. Depois do intervalo, Vargas levantou na área e Alexis Sanches pegou de primeira para marcar um golaço, 3-1 Chile. O Panamá chegou a descontar com Arroio e mais uma falha feia do goleiro Cláudio Bravo. Só que Alexis Sanches, já no finzinho do jogo, decretou a goleada chilena pelo placar de 4-2. O adversário do Chile na próxima fase será o México. E na Eurocopa, hoje foi dia de jogos com vitórias da Eslováquia e da França. A anfitriã França venceu a Albânia por 2-0. A Eslováquia derrotou a Rússia por 2-1. A surpresa da rodada aconteceu ontem no empate entre Islândia e Portugal. Veja os gols. Pelo grupo F, Nani recebeu o passe rasteiro de André Gomes e fez 1-0 para Portugal diante da Islândia. Só que depois do intervalo, Bjarnason completou o cruzamento da direita e empatou o jogo. Final, Portugal 1, Islândia também 1. No grupo B, a Eslovênia surpreendeu a Rússia. Weiss recebeu ótimo lançamento, tirou a marcação e bateu firme para fazer 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, Hamsik ampliou a vantagem com um golaço. Chute forte, sem chance de defesa para Akinfev. A Rússia conseguiu descontar aos 36 da segunda etapa com Glushakov, mas depois disso nada mais aconteceu. 2-1 Eslováquia, placar final. Romênia e Suíça se enfrentaram em partida pelo grupo A. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Stanko converteu uma cobrança de pênalti e colocou os romenos na frente. Na etapa final, Mehmed aproveitou um rebote e deixou tudo igual. Final, Romênia 1, Suíça também 1. Chute, hein? É verdade. Tem mais coisa? Amanhã. Amanhã tem. Então tá bom. Obrigado, até amanhã. Boa noite. Juliana? O governo Temer propõe teto para os gastos públicos com duração de 20 anos. Uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada a líderes dos partidos da base aliada em reunião nesta manhã. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou depois da reunião. Segundo ele, o governo está confiante na aprovação da PEC, que precisa de 2/3 dos votos para passar no Congresso. A proposta do governo é que, a partir de 2017, o teto dos gastos públicos seja equivalente ao valor das despesas pagas no ano anterior, corrigido pela inflação, também do ano anterior.
O valor mínimo dos gastos com saúde e educação também seria corrigido pela mesma inflação do ano anterior e não mais pela receita, como acontece hoje. Segundo o texto, o novo limite de gastos valeria para todo o serviço público federal e haveria punições, como proibição de aumentos salariais ou da realização de concursos públicos para as áreas que descumprissem as regras. Segundo Meirelles, o teto é o início de um corte de gastos maior, que inclui, por exemplo, a reforma da Previdência prevista para os próximos meses. O que nós decidimos fazer foi exatamente neste momento, portanto, tomar as medidas mais importantes, que é a fixação do teto e endereçar os dois grandes itens de educação e saúde. Isto são as medidas que, neste momento, se aprovadas, aí sim abrem espaço para a medida complementar. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo Temer vai mandar para o Congresso uma proposta radical de congelamento de gastos do governo federal. Durante 20 anos, como a gente viu, de 2017 até 2036, a despesa não cresceria. Quer dizer, seria apenas reajustada pela inflação. Em termos reais, de poder de compra, ficaria na mesma. Essa mudança depende de mudança na Constituição. Vai dar muita briga. Nos últimos 20 anos, a despesa do governo cresceu muito acima da inflação. Dava para segurar, mais ou menos, porque a receita também de impostos crescia bem. Agora não é mais assim. O governo ficou com um rombo enorme. Precisa limitar o gasto. Na prática, o que muda? Para começar, o gasto com saúde e educação tem crescido no mínimo, no mesmo ritmo da arrecadação do governo, por lei. Agora, cresceria apenas pela inflação. Se o Congresso quiser aumentar gasto com saúde ou educação, tem de cortar em outro lugar. O problema é que quase todas as despesas do governo crescem automaticamente, além da inflação. Em especial a maior delas, as despesas da Previdência, do INSS. Se não cortar por aí, vai se cortar despesas com servidores, investimentos, etc. Logo, vai ser preciso também colocar um limite na Previdência, fazendo a tão falada reforma, criando uma idade mínima mais alta de aposentadoria. Nesse novo plano de Michel Temer, quanto mais o país crescer, menor fica a despesa do governo em relação ao tamanho da economia, em relação ao tamanho do PIB. Então, o plano Temer é também um plano de diminuir o tamanho do Estado, do governo. Mesmo que o país cresça e a receita de impostos aumente junto, o governo não poderia usar nenhuma parte disso para aumentar o total de gastos. No começo, 1 ou 2 anos, não vai se sentir demais o arroxo. Daí em diante, sim. De um lado, o governo estava acostumado a gastar mais e não sabe fazer mais com menos, ser mais eficiente, e vai demorar a aprender. Do outro lado, a população cresce, envelhece, precisa de mais serviços de saúde. O gasto vai precisar crescer. Nem tanto quanto a economia toda, mas precisa. Enfim, se for aprovada, será a maior mudança no governo desde a Constituição de 1988. É bom prestar muita atenção. Boa noite. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, relator das investigações contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, votou para que o petista não seja afastado automaticamente do cargo caso a corte receba a denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República. No entanto, Benjamin rejeitou o pedido da defesa de Pimentel para que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais precise dar uma autorização prévia para que a denúncia seja analisada pelo STF. Pimentel foi denunciado sob suspeita de recebimento de propina para favorecer uma empresa no período em que foi ministro do Desenvolvimento. Ele nega as acusações. Teto de uma igreja evangélica desaba em Diadema, na Grande São Paulo. O repórter Danilo Oliveira está no local e tem mais informações. Danilo. Juliana, o Corpo de Bombeiros está numa situação muito delicada neste momento. As equipes de resgate conseguem manter contato visual com 2 homens que ainda estão soterrados. De acordo com as equipes de resgate, eles estão conscientes e se comunicam com o Corpo de Bombeiros. Agora, as equipes de resgate ainda não conseguiram localizar uma senhora de cerca de 70 anos que continua sob os escombros. A prefeitura aqui de Diadema informou que a Igreja Assembleia de Deus Madureira estava em reforma, mas em uma situação irregular.
A Secretaria de Habitação informou que notificou a igreja na última segunda-feira para obter a aprovação dessa reforma, mas disse que não obteve resposta. Agora, uma informação que ainda não foi confirmada é de que outras pessoas foram resgatadas após o desabamento, mas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Voltamos ao estúdio. Obrigada. A seguir, tragédia em parque temático nos Estados Unidos. Uma criança de 2 anos morreu depois de ser arrastada por um jacaré num lago de um resort da Disney. Nessa semana, a Chevrolet tem uma grande proposta para você. Inversão de papéis. Até este sábado, você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Pode ser de qualquer marca e modelo. E se você ainda decidir trocar por um Chevrolet, tem taxa zero para toda a linha. Onix, a partir de R$ 37.990. E mais, Prisma, só R$ 42.990. Traga seu usado. É só até este sábado. Aproveite. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é João Benedito de Azevedo Marques, procurador de justiça aposentado. Nós vamos conversar sobre impeachment e a conjuntura política atual. O senhor tem um livro que está aqui, que é o Impeachment e Democracia. O que o senhor colocou nesse livro? Impeachment é um instrumento da democracia? Como é que o senhor abordou esse tema? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que o impeachment está previsto na Constituição, né? Está lá no artigo 85, mas só que exige crime de responsabilidade, né? Claro, definição clara de crime de responsabilidade. E o Paulo Brossard tem um estudo fantástico sobre essa matéria. Eu trabalhei com vários ministros da Justiça, entre os quais o Paulo Brossard. E foi aí a minha aproximação. O Paulo Brossard tem um único livro no Brasil sobre impeachment, que é de 92. Depois veio esse, aí o professor Ives Ganda Martins acabou de lançar uma coletânea de estudos sobre impeachment. E o impeachment, ele é um instrumento bom para a democracia? Eu acho que é um instrumento perigoso. Por que perigoso? Há melhores caminhos, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque caminhos para afastamento do presidente? Para a renovação do sistema político. Para a renovação. Para a renovação do sistema político. Porque afastar-se um presidente é uma coisa grave. Afinal de contas, nós tivemos um processo eleitoral em 2014, com mais de 100 milhões de eleitores. Um candidato, uma candidata ganhou, um candidato perdeu. É do jogo da democracia. Foi uma eleição absolutamente legítima, reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada e reconhecida à época. Depois houve contestação. Há até um processo em curso. Tentativa de recontagem? Alguma coisa assim? A recontagem foi indeferida, mas um processo de cassação da chapa. A chapa que ainda está no TSE. Foi um problema sério da estrutura política brasileira, que é o financiamento das campanhas. Agora, como o senhor disse, o impeachment está na Constituição e prevê e o crime exige o crime de responsabilidade praticado é um dos crimes puníveis com impeachment. Pode decorrer o impeachment. Essa acusação contra a presidente Dilma. Agora, aí que está. Você ouve especialistas que chegam e dizem, não, os decretos, o plano Safra constituiriam crimes de responsabilidade. Você ouve outros dizendo que não. Até porque, por exemplo, o caso dos decretos de autorização de verbas, todos eles foram devidamente fundamentados pelos órgãos técnicos, né? Então, pessoalmente, eu acho muito perigoso você querer encurtar um mandato do presidente da República, a não ser que haja prova clara do crime de responsabilidade, que até agora existem aqueles que dizem que há e há aqueles que dizem que não há. Então existe uma dúvida. Seria melhor, eu acho, que pensarmos
em outros caminhos, porque outro dia me perguntaram, mas qual é a saída? Quais outros caminhos? Qual é a saída? Eu acho que a Constituição, que é o livrinho que o Marechal Dutra dizia que não se deve ver se o livrinho permite, a Constituição tem um instrumento que poderia ser utilizado, que seria o plebiscito e as eleições. Teria que haver sessão, os dois lados teriam que ceder. O lado da presidente Dilma e o lado do vice-presidente Michel. Cedessem os dois lados, porque a voz das urnas... O senhor propõe a saída de eleições agora, convocar a eleição... Só para presidente. Só para a presidência. Para presidente. Porque aí não se discute. Se há indiscutivelmente vivemos uma crise econômica e, em decorrência disso, uma crise política séria, qual é a melhor saída? São as urnas. O senhor tem uma longa vida em Brasília, trabalhou em várias gestões no Ministério da Justiça e tal. O senhor já viu alguém no poder largar o osso em nome de um acordo nacional? Olha, depois da Revolução, houve um grande acordo comandado por Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Eu acho que a gente tem que pensar no país e não no poder, exclusivamente. Nós temos que pensar no futuro do país e, acima de tudo, nós não podemos radicalizar as posições. Eu preciso respeitar a sua posição e você precisa respeitar a minha, ainda que tenhamos posições antagônicas. E essa radicalização já permeou toda a sociedade brasileira, né? Você vai comprar uma camisa, acaba brigando com o dono da loja. Lamentavelmente. Mas não esqueçamos de Sérgio Buarque de Holanda, nas Raízes do Brasil, que ele fala da cordialidade. É um ser cordial. Nós temos que restabelecer esta cordialidade. Eu aprendi na Faculdade de Direito lá em São Francisco, onde o doutor Michel também estudou, eu aprendi a dialogar com pessoas de pensamento diferente. Lá conviviam comunistas, integralistas, democratas cristãos, socialistas e todos, aqueles que defendiam a volta do império e todos os monarquistas e todos se respeitavam. Eu acho que é importante nós restabelecermos laços. Nós não podemos radicalizar posições. Nós temos que restabelecer laços. E hoje, diante da grande radicalização política que se vê, a saída são as urnas. Quem é que pode ser contrário a ouvir-se o povo? Afinal de contas, não está lá na Constituição. Os que estão no poder são... Logo no parágrafo único do artigo 1º, que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Vamos ouvir a população, ouvir o povo, e o povo vai se manifestar, e o que o povo se manifestar, daí todos nós temos que nos curvar. Ou então, será que queremos voltar a uma ditadura? Acho que ninguém quer. Ninguém quer. Tem os malucos que querem. Mas eu acho que a grande maioria do povo brasileiro não quer. Quer. Então, é esta a mensagem do nosso livro Impeachment e Democracia, né? Tá bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Espero que o senhor venda bastante livro pregando a democracia. Não, eu quero deixar um autografado para um ilustre jornalista. Muito obrigado. Jornalista. Depois eu vou autografar. Vou cobrar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Juliana. Uma criança de 2 anos foi arrastada por um jacaré num lago de um resort da Disney em Orlando. O corpo já foi encontrado. O caso aconteceu ontem à noite no resort Grand Floridian, em Lake Buena Vista. A família, do estado americano de Nebraska, estava à beira do lago e o menino de 2 anos brincava na água. O pai viu quando o jacaré, americano, também chamado de alligator, atacou. Ele pulou para salvar o menino e tentou abrir a boca do alligator, mas não conseguiu. A mãe também pulou na água, mas o animal acabou levando a criança. As buscas começaram imediatamente com a ajuda de mergulhadores e um sonar. Pelo menos 5 jacarés foram capturados e mortos. A direção dos parques da Disney interditou todas as praias nas áreas de resort. O ex-campeão paralímpico Oscar Pistorius tira as próteses das pernas no tribunal para tentar mostrar que fica vulnerável.
No terceiro dia da audiência da sentença, na cidade de Pretória, Oscar Pistorius, de 29 anos, andou pela corte sem os membros artificiais. A equipe de defesa tentou mostrar ao júri como ele estava vulnerável diante da suposta ameaça de um invasor à sua casa. Os advogados querem evitar uma pena longa de prisão por homicídio intencional. Pistorius pode receber uma sentença mínima de 15 anos pelo assassinato da namorada, Riva Steenkamp. O caso aconteceu em 2013. O ex-atleta alega que pensou que fosse um ladrão e que matou a namorada por engano. A juíza informou que vai anunciar a sentença no dia 6 de julho. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A noite convida Paula Vilhena e o músico Hélio Flanders para um bar especializado em jogos de tabuleiro. Logo mais, 10h30 da noite.